Verbo é, em 99% dos casos, o quê? Aquela palavra que serve para designar uma ação. Sendo dessa categoria, os verbos eles se subdividem em termos sintáticos, ou seja, de função dentro da frase, em verbos intransitivos e transitivos. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de mais palavras para que o seu sentido seja totalmente apreendido, totalmente entendido. Por exemplo, sua tia faleceu, ponto. Se eu posso colocar um ponto final depois de um verbo e ele ainda mantiver sentido completo, é intransitivo na veia. Ou seja, intransitivo é que não transita. Ou seja, ele não deixa passar nada além dele. Claro que nós poderemos colocar coisas chamadas adjuntos, adverbiais, que dão o quê? Circunstâncias ou informações acessórias. Sua tia faleceu ontem, circunstância de tempo. Sua tia faleceu de câncer, circunstância de causa. A palavra circunstância é de origem latina e significa estar de pé ao redor de, ou seja, é algo temporário, algo desnecessário, acessório. Agora, a primeira ali, verbos vicários são os que substituem outro verbo na mesma frase e que se empregam para evitar a repetição do que foi expresso antes. Sim. O que é um verbo vicário? Principalmente o verbo ser e o verbo fazer. Por exemplo, eu quebrei a parede do meu quarto, ponto. Deveria fazê-lo sem a ajuda de ninguém. Essa segunda frase, deveria fazê-lo, é o quê? Esse fazer, ele retoma o quê? Quebrei a parede do meu quarto. Só que eu uso um único verbo para retomar meio que a parte de uma frase inteira anterior. Isso que é verbo vicário. Ele vai retomar alguma ação que foi dita antes em uma forma condensada e sem repetir palavras. Tranquilo? Verdadeiro. Verbos de ligação. Assim, tem o verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. O verbo transitivo, aquele que precisa de complemento. Por exemplo, eu bebi. Quem bebe, bebe água. Algo. Eu bebi Coca-Cola. Verbo transitivo. Quando o verbo ele não designa ação, ele é um verbo copulativo ou de ligação, como é o caso do verbo ser. Ele é querido. O verbo de ligação, ele é nexo, mas ele também exprime uma relação de qualidade entre o sujeito e essa qualidade atribuída a ele. Tranquilo? Então, continuando, verbo de ligação, ele dá o aspecto, ou seja, se algo transitório ou algo duradouro em termos da qualidade com o sujeito. Por exemplo, ele é querido, ele está querido. Temos dois verbos que não exprimem ação, funcionando apenas como nexos, então eles são verbos de ligação. Mas eles diferem no quê? No aspecto de atribuição da qualidade ao sujeito. Verbo ser indica uma característica permanente, verbo estar mostra uma coisa transitória. Então é isso que o verbo de ligação tem, essas duas características: não transmitir ação, sendo portanto nexo só do sujeito para sua qualidade, e aspecto dessa qualidade para o sujeito. As orações formadas com verbos intransitivos não podem transitar, ou seja, passar para a voz passiva, correto? Por exemplo, a gente só pode passar para a voz passiva verbo transitivo direto, ou aquele verbo que tenha objeto direto, que é o quê? O alvo da ação, para que se transforme em um sujeito paciente ou passivo, que sofre ação. Por exemplo, eu chutei a bola. Quem chuta algo. A bola é o objeto direto que tem a função semântica de alvo da ação verbal, não é a vítima, a bola. Agora, passando essa frase que eu falei para a voz passiva, a bola foi chutada por mim. Vira sujeito, porque antigamente ele tinha a função já de vítima da ação verbal. Só que agora eu o transformei em um sujeito passivo. Verdadeiro também, porque somente
o objeto direto pode ser alçado à posição de sujeito da voz passiva. Alguns verbos essencialmente intransitivos, aqueles verbos de fenômeno da natureza e também aqueles verbos onomatopeicos que nomeiam vozes, principalmente de animais, sons de animais, né? Ok. Verbos transitivos diretos, que são a maioria dos verbos da nossa língua. Abençoar, quem abençoa, abençoa alguém. Achar, quem acha, acha alguém ou algo. Acolher, quem acolhe, acolhe algo ou alguém. Todos eles são verbos que pedem objeto direto, ou seja, complemento sem preposição e que tem função passiva, função de alvo da ação verbal, quando a ação verbal termina ali neles, tranquilo? Portanto, verdadeira também. Todas as alternativas ali verdadeiras. Questão de concurso do estado de Goiás.